Agradecendo a Bonira da Mastercard. Quantos insights interessantes, não? Olha, antes da gente passar para a próxima apresentação, vou fazer uma brincadeira aqui com vocês, pedir uma selfie. Sabe aquelas que o pessoal faz no teatro? Então, todo mundo aí se arruma, olha. É imediato, o pessoal já começa a se arrumar. Obrigada, a luz vai ser ótima para a gente registrar esse momento que eu vou marcar com a hashtag 18CEMEP. Prontas, meninas, meninos? Então vamos lá. Pegar o pessoal de cima também. Outra aqui. Aê, muito obrigada, gente. Vamos dar sequência? À medida em que os meios de pagamento evoluem, a identidade digital ganha ainda mais interesse. Para falar sobre esse tema, eu convido ao palco o vice-presidente de soluções da Elo, Eduardo Merig. Vamos dar as boas-vindas. Obrigada, Eduardo. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Bom, a pena que eu não saí na selfie, né? Então, vou ficar devendo essa foto para vocês. Bom, prazer enorme estar de novo com vocês, fazendo um bate-papo aqui no CEMEP, 18º CEMEP. Queria agradecer a Bex CEMEP pelo convite mais uma vez. Bom, eu sou Eduardo Merig, vice-presidente de Tecnologia, Produtos e Inovação da Elo. A Elo é uma empresa 100% brasileira. Nossa missão, democratizar transações financeiras para aproximar compradores e vendedores com a maior praticidade, simplicidade e segurança. É para isso que a gente existe. E hoje eu vou trazer um tema aqui que complementa muito essa questão de meios de pagamento. Na verdade, está totalmente inserido em meios de pagamento. E como é que a evolução da tecnologia vem trazendo uma disrupção muito grande relacionada à experiência dos meios de pagamento, relacionado à identidade das pessoas. Bom, primeiro, né, acho que para introduzir um pouco o assunto, a gente vai falar de identidade digital, mas acho que a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e falar por que a gente precisa de uma identidade, né? Nós já somos uma pessoa. Por que precisa de um instrumento para garantir a minha identidade? E acho que isso remonta bem lá de trás, né? Bem lá de trás mesmo. Acho que quando, né, centenas de anos atrás, quando a gente tinha pequenos povoados, pequenas cidades, pequenos vilarejos, era muito fácil das pessoas se conhecerem, né? Todo mundo se conhecia. Então, se conhecia pelo nome, pelo sobrenome, sabia de quem você era filho, sabia a sua profissão, né? Sabia a sua origem. Esse cenário não existe mais. Então, o próprio crescimento populacional, crescimento das cidades, crescimento dos países, a complexidade da relação entre as pessoas, sejam elas em transações financeiras ou nas suas próprias relações, acabaram derivando que fosse necessário alguns instrumentos para garantir, por incrível que pareça, que você é você. Impressionante, né? E por que disso? Porque como essa complexidade foi acontecendo do ponto de vista de você transacionar, se relacionar com outras pessoas, isso começou a trazer uns outros parâmetros relacionados à sua reputação, à sua credibilidade. E isso, invariavelmente, se tornou impossível sendo apenas o conhecimento de pessoas entre pessoas, né? Então, efetivamente, alguns instrumentos começaram a ser criados para a validação da identidade das pessoas. Se a gente fala um pouquinho de identidade de uma forma bem resumida, pessoal, acho que tem 3 grandes pilares que ajudam a gente a fazer uma identificação, né? Instrumentos que ajudam a gente a fazer identificação das pessoas. O primeiro é algo que você sabe, né? Então, você tem o poder e o conhecimento de determinadas informações que garantem a sua identidade. Então, pode ser uma senha, pode ser o PIN do seu cartão, pode ser a sua data de nascimento, seu CPF, o nome dos seus pais, nome dos seus avós, seu endereço de residência. Então, tem muita coisa que a gente vai armazenando na nossa cabeça que ajuda a garantir a nossa identidade. Sempre contra, né, uma pergunta e uma resposta, você é detentor daquela resposta, ajuda a garantir a identidade. Segundo pilar é algo que a pessoa pode ter. Então, a gente vem falando de identidade. Se está em meios de pagamento, a gente fala, eu tenho um cartão que me identifica, uma credencial que me identifica para pagamento. Celular, quando a gente fala de Xpay, eu provisionei meu cartão dentro de um celular, né? Pode ser meu documento, minha carteira de trabalho, pode ser minha carteira de motorista, pode ser o meu RG. Então, eu tenho alguma coisa que me ajuda a me identificar e a fazer a minha identidade. Mas, por último, e mais
talvez mais disruptivo ou mais acelerado que vem acontecendo nos últimos anos é efetivamente o que você é. E aqui entra muito das características relacionadas à biometria. Então, determinadas características que efetivamente, sem eu ter que dar uma resposta de algo que eu sei, sem eu ter alguma coisa que fisicamente me ajude a fazer a minha identificação, eu consigo provar por mim mesmo, por características biométricas, a minha identidade relacionada a qualquer necessidade que exista. Então, 3 grandes fatores aqui, 3 grandes pilares que acho que ajudam muito na questão de identidade. Bom, bacana, mas aqui a gente está, né, num fórum de meios de pagamento. Onde que identidade e meios de pagamento acabaram se encontrando, né? Numa evolução natural. Então, bom, aqui a gente trouxe, né, um exercício meio de arqueologia, a gente voltou, né, alguns milhares de anos atrás ali, quando a gente falava da moeda, do escambo e tal. Talvez ali a identidade não fosse tão necessária, bastava você apresentar o seu dinheiro, né, ou você trocar a sua mercadoria por outra mercadoria, importava menos quem você era. Se você tinha a propriedade ali do dinheiro, você tinha uma propriedade de algum outro bem material e era suficiente para você fazer suas relações comerciais, suas transações comerciais. Bom, esse mundo foi avançando, obviamente, né? Seja por uma questão de facilidade, seja por uma questão de segurança, seja por uma questão de praticidade, mas rapidamente a gente entendeu que não dava para ficar andando com sacolas e sacolas de dinheiro para todo lado para você fazer suas transações, para você vivenciar o seu dia a dia, esse tipo de coisa. Bom, acho que o resto da história, todo mundo aqui, né, conhece bastante desse mundo, então a gente vem avançando. Século XVIII, cheque, depois a gente começou, né, todo o mercado de cartões. Dentro do mercado de cartões, começamos a ter uma série de transações que começaram muito ainda no meio físico e com assinatura, esse tipo de coisa, mas rapidamente a gente foi evoluindo para outros modelos. E acho que aqui dá para a gente entender um pouquinho também essa evolução, né? Muito começou com o que a pessoa tem, né? Então ela começou, bom, eu tenho aqui um pedaço de plástico, um cartão, isso daqui me credencia para eu fazer o meu pagamento. Lá no começo, lá atrás, talvez pouca tecnologia envolvida, você precisava, né, escanear, fazer o reco-reco do seu cartão, para quem já tem um pouquinho mais de tempo de casa, e meios de pagamento, fazer uma assinatura. Você vê que aqueles 3 pilares começaram a ser combinados, né? Porque é meio uma combinação do que eu tenho, meu cartão, com uma combinação meio do que eu sei, a minha assinatura. E, parênteses, a assinatura é um negócio bacana, porque a assinatura é meio que eu sei assinar o meu nome, mas é um pouco como eu sou. Cada um tem uma grafia, cada um põe uma pressão diferente na assinatura e tal, mas começou a avançar nesse modelo. Depois a gente começou a avançar com pagamentos mais eletrônicos, com meios mais digitais de pagamento. Então, mesmo, né, na leitura da tarja, já tinha uma leitura digital de determinados dados criptografados, mas que ainda estava muito baseado na identidade do que eu tenho, que era o modelo de credencial. E assim a gente veio evoluindo, até que nos últimos anos, a parte do que eu sou começou a crescer de uma forma um pouquinho mais acelerada. Então, não só a necessidade ou a dependência de credenciais físicas, mas muitos dos parâmetros do que eu sou passou a ser parte do nosso ecossistema de pagamentos. E a gente entende o seguinte, né? Por que que nos últimos anos aconteceu tanta aceleração desse sentido? Por uma razão, né, de algo que aconteceu de uma forma muito mais acelerada ali no começo dos anos 90, que foi a internet. Internet não é nova, pessoal. A internet é dos anos 60, então começou, né, obviamente, como a maior parte das inovações de tecnologia no mundo militar, Estados Unidos, uma rede de computadores. Mais de 60 até os anos 90, ela ainda era muito focada nesses segmentos, né, segmentos governamentais, militares, ainda muito incipiente do ponto de vista de democratização e de acesso, mas nos anos 90, obviamente, daí todas as empresas, todas as pessoas passaram a ter acesso à internet. Por que essa mudança foi tão sensível, né? A gente já vinha processando ou armazenando dados, transações, digitalizando as coisas, desde os anos 50, que foi quando surgiu, né, a era digital, o surgimento de computadores. Mas por que a partir dos anos 90 a gente teve esse crescimento tão grande? Primeiro porque a internet permitiu que a gente circulasse as informações. Então, antes da internet, as informações eram autocontidas nas empresas, mas você tinha pouca troca, pouca flexibilidade de
acesso às informações, e isso começou a acontecer de uma forma bastante acelerada. Então, eu acho que isso começou a democratizar mais e acelerar bastante essa questão da identidade digital. Segundo ponto, que junto com a internet nasceram algumas empresas de tecnologia que começaram a também ampliar o seu leque de ofertas tecnológicas. O que era, talvez, muito acesso só de grandes empresas, né, de grandes corporações, passou a ser mais pulverizado. Tanto é que no início, né, dos anos 2000, a gente começou a ver nascimentos, né, ou evolução de cloud computing. Então, hoje, se você for pegar no cenário desse, não são só as grandes empresas que têm acesso à tecnologia. Qualquer pessoa hoje, do conforto do seu lar, pode ter acesso a tecnologias extremamente disruptivas que estão na mão das grandes empresas, das fintechs, das startups e também das pessoas físicas. Então, isso começou a acelerar demais a questão da gente caminhar para o futuro, que está totalmente relacionado a aspectos de biometria e aspectos de inteligência artificial. Bom, para as empresas não foi diferente. Então, elas começaram a aproveitar o que já tinha de ecossistema, aproveitar o que já tinha de informações, aproveitar o que já tinha de experiências e acelerar com o uso de tecnologia. Tá? Esse fortalecimento ele foi muito voltado para os dois pilares de o que eu sei, então, a parte de armazenamento seguro, né, de informações proprietárias dos nossos clientes, acelerou de uma forma bastante grande, assim como trouxe grandes aspectos de segurança, de prevenção a fraudes, e principalmente também a parte do ser, então aspectos de biometria que pudessem ser utilizados no meio de pagamento. Bom, quando a gente fala do saber e o ser impulsionado pela tecnologia, pessoal, tem alguns parâmetros aqui que eram difíceis de tratamento, mas agora você consegue fazer uso de uma forma mais fácil. Eu trouxe aqui alguns exemplos de muitas coisas que estão relacionadas à biometria mesmo, né? Algumas são muito mais diretas e já talvez fazem parte do nosso dia a dia, né? Provavelmente vocês devem morar em condomínios ou em prédios onde o seu acesso já é feito pela sua digital, pelo seu reconhecimento facial. Então, se você for pensar isso que já virou uma comodidade para o seu dia a dia, alguns anos atrás era de acesso super restrito a pequeno número de empresas ou uma tecnologia super restrita, seja do ponto de vista de disponibilidade ou mesmo do custo. Então, você vê que isso começou a democratizar bastante. Então, trouxe alguns exemplos aqui. Então, quando a gente fala, putz, a autenticação digital é um tema. Quando a gente fala de voz, tem muitas empresas trabalhando na modulação da voz como identificação. Biometria facial, acho que muito conhecida por todo mundo. Batimento cardíaco, tem empresas trabalhando relacionado à sua frequência de batimento cardíaco, como é que isso pode fazer uma identificação unificada. Íris, acho que, sei lá, há 3, 4 meses vocês viram, né, uma empresa que veio para o Brasil, uma empresa que estava cadastrando íris das pessoas, então vocês começam a ver o valor que isso tem e pagando por isso, então, aspecto de biometria de íris. E aqui, pessoal, bom, acho que o limite não existe nesse momento. Provavelmente, nesse momento, devem ter empresas que estão trabalhando com outros aspectos que a gente não conheça. Modulação de ondas cerebrais e outros aspectos que consigam trazer uma parte de diferenciação, de identificação. E é importante também, eu coloquei aqui implante, porque algumas empresas começaram a trabalhar num modelo de transição entre o que eu tenho, que pode ser um chip que está implantado em mim, e o que eu sou. Então, você vê que até esses mundos se misturam um pouco, né? Você começa a ter uma mesclagem de dois mundos. Um exemplo aqui, né? Então, um mix, né, do que eu tenho, do que eu sou. Acho que tem uma empresa europeia chamada WalletMore. Ela trabalha com um modelo de implantar um chip, né, subcutâneo na palma da sua mão, no qual você consegue fazer seus pagamentos. Então, já é um modelo existente. O pioneirismo de se implantar chip no ser humano, ele já não é tão novo assim, né? Então, 1998, pelo que está aqui, final dos anos 90, foi a primeira vez que se implantou um chip, né, no ser humano, mas 10 anos depois foi quando a gente começou a ter um tom mais comercial e mais escalável, esse tipo de coisa. Bom, hoje a WalletMore ainda trabalha, está no mercado. Quem tiver interessado, por 500 euros você faz esse implante subcutâneo e consegue fazer os seus pagamentos, né? Mas esse modelo misto, né, de implante e do que eu sou, do que eu tenho, ele tem certas restrições, né, ou certas limitações que possam existir. Acho que, primeiro, do ponto de vista de escalabilidade, nem todo mundo talvez esteja apto a fazer isso. Talvez nem todo mundo esteja confortável de fazer um implante, né, de
um chip, de um microcomputador, de alguma coisa no seu organismo para isso. Então, acho que esse é um ponto. Por outro lado, tem muita gente que está disposta, tá, pessoal? Então, tem gente para tudo. Segundo, obviamente, uma preocupação muito grande relacionada. Bom, eu estou implantando algo, né? Estou implantando um chip no meu corpo. Será que eu vou estar sendo monitorado? Será que tem outros dados que não são da minha ciência que podem estar sendo capturados? Como é que fica essa questão relacionada à proteção dos meus dados, da individualidade? Será que eu tenho localização? Então, é um modelo que traz desafios, mas foi um modelo que começou a mesclar muito mais fortemente esses dois mundos. Tá? Mas eu brinco o seguinte, né? Brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Então, começa a ver a criatividade do pessoal aqui, ó. Então, um implante na cabeça, né? O cara fez um implante de pagamento na cabeça. Bom, bacana, não era, né? Era um cartão ali que ele colocou subcutâneo, não, na verdade não subcutâneo, embaixo do cabelo dele ali para fazer pagamentos. Wearable, né? Então você vê, começa muito essa questão aqui. O que o cara fez? Tentou colocar aqui um chip de pagamento no chinelo dele, né? Uma questão de comodidade, uma questão de segurança, uma questão de praticidade. Então você vê aqui um outro modelo. Muito comum, pessoal recortando o chip do cartão para colocar na unha, né? Então, pagamento na ponta dos seus dedos, você faz um pagamento ali na unha. Ou unindo aqui, né, um pouquinho de estilo, praticidade, recorta o chip do cartão, cola no seu anel, faz um anel de pagamento. Então, a criatividade, pessoal, ela é ilimitada. Bom, aqui alguns pontos, tá? Primeiro, não acreditem em tudo que vocês veem na internet. Então, boa parte disso daqui não funciona. Na hora que você recorta o chip, ele para de funcionar, tem antena, tem um monte de coisa, tem aspectos de segurança. Talvez, por incrível que pareça, o modelo que acho que daria mais sucesso foi o primeiro ali, do cara que colocou, né, o cartão embaixo da cabeça. Mas, por outro lado, pessoal, se a gente tirar a parte, né, humorística de lado, ou a parte de influencer de lado, busca dos likes e tal, será que não tem um recado por trás disso? O que essas pessoas, de fato, estão procurando, né? Quando elas estão pegando um chip do cartão ou um cartão e tentando fazer novos modelos de credenciais, novos modelos de pagamento. Acho que a gente precisa ouvir isso também, né? A gente sempre fala muito de pesquisar os clientes, ouvir os clientes, cliente no centro e tal. Provavelmente tem mensagens por trás, né, dessas pessoas que estão fazendo isso. Então, o que elas estão buscando, provavelmente? Praticidade. Estão buscando segurança, estão buscando simplicidade, estão buscando diferenciação. É óbvio que elas estão buscando um modelo diferente de pagamento. Estão buscando segurança, obviamente, acho que eu já comentei. E, no final das contas, isso fala muito com a questão de identidade, com a questão da credencial. Provavelmente, por trás de todos esses vídeos que a gente passou, mas por trás de toda uma experiência de pagamento, seria muito desejável que eu não tivesse que carregar uma credencial física para onde quer que eu fosse para fazer um pagamento. Então, será que a gente consegue combinar essas duas coisas? Eu não precisar ter alguma coisa, seja um cartão, seja um plástico, seja um celular, seja um chinelo, como ele colocou, e da mesma forma fazer um pagamento com segurança, com praticidade, simplesmente com o que eu sou, simplesmente pelos meus aspectos biométricos. Acho que por trás desses vídeos, por trás dessas brincadeiras aqui, na minha opinião, é isso que essas pessoas estão buscando. E acho que é isso que a gente enxerga do ponto de vista de evolução relacionado a meios de pagamento, a uma jornada de pagamento sem fricção, uma experiência leve, uma experiência segura e, obviamente, que traga boas características também de inovação relacionada ao nosso mercado. Bom, o mundo não está parado, pessoal, relacionado a isso, né? Então, você já vê algumas empresas, algumas iniciativas que estão bem avançadas ou seguindo nessa linha relacionado a vamos focar menos nos aspectos, talvez, do que a pessoa tem, os das credenciais mais físicas e mirar um pouquinho mais nas credenciais que a biometria ou do que ela podem trazer. Eu trouxe alguns exemplos aqui, mas existem inúmeros, pessoal. Então, a gente vê Neuralink, é uma empresa, essa sim está fazendo implantes de chip diretamente conectados nas ondas cerebrais.
Então, uma empresa grande, uma empresa com grandes investimentos, que está trabalhando não só de você ter um chip subcutâneo, mas que um chip que converse com determinados comandos e ondas cerebrais para fazer pagamento. Olha o nível de sofisticação, o nível de avanço que essas empresas estão chegando. Amazon Go, acho que todo mundo lembra, porque ela já tem um certo tempinho, mas estava totalmente relacionado a isso também. Várias câmeras identificando, né, aspectos biométricos das pessoas para facilitar, não só do ponto de vista, né, do consumo, do carrinho e tal, mas do ponto de vista de pagamentos também. Google Tez, muito focado em voz, então uma iniciativa de modulação de voz que possa ajudar na parte de credencial. Pagamentos em VR, pessoal, então Virtual Reality Payments, um negócio que ainda parece um pouco estranho, né? Você fala assim, caramba, mas pô, eu estou com aquele óculos, estou jogando, estou no meio, e isso faço um pagamento ali no meio. Empresas investindo nisso. E aqui, pessoal, obviamente, a gente às vezes se atém muito como o mundo mas talvez a gente precisa fazer um exercício de futurologia, né? Os nossos celulares hoje também já foram os antigos tijolões lá do passado. Os nossos notebooks também eram muito pouco portáveis, esse tipo de coisa. Hoje o óculos do VR é aquela coisa um pouco desconfortável, grande e tal. Será que vai ser assim nos próximos 10 anos, 20 anos? Ou será que também a gente vai estar tão acostumado quanto hoje a gente põe um celular no bolso com uma capacidade de processamento gigantesca, algo que era impensável há 20, 25 anos atrás? Então, se a gente fizer um exercício, talvez tenha relação. Talvez tenha uma relação do ponto de vista de tecnologia. A tecnologia vai avançar nesse sentido. Mas talvez a gente também precise prestar atenção na evolução das próprias gerações. Acho que as últimas 2 palestras falaram disso, né, de uma evolução geracional. Existem estudos que dizem que a própria geração atual, os nativos digitais, já não diferenciam tanto o mundo real e o virtual quanto talvez as gerações passadas o façam. Então, será que não vai ser supernatural para alguém, né, que trafega tão bem assim do mundo real para o digital, talvez nem saber quando está fazendo um pagamento no mundo virtual, no mundo real, uma transferência de realidade tão mais fluida? Então, tem empresas focando nesse tipo de coisa. Quando a gente fala em pagamento na palma da mão, também a gente pode pensar, mas isso não é novidade, né? Leitura de palma da mão já existe há um bom tempo, isso já é algo bem estabelecido. Mas eu convido vocês, se vocês tiverem curiosidade, no YouTube, olhar um pouquinho no metrô da China, como é que funciona a palma da mão. Não é aquela palma da mão que você precisa parar, esperar, ler e tal. Até mesmo pelo fluxo que existe. Então, você vê as pessoas simplesmente passando a sua mão rapidamente sobre o leitor e fazendo o seu pagamento. Então, são alguns exemplos, né, de coisas que efetivamente estão avançando no mundo e tem bastante apelo relacionado ao impulso que a tecnologia está trazendo. Bom, como é que o futuro vem se desenhando, né? Quanto maior a digitalização da identificação da pessoa que a gente tem visto, e obviamente a tecnologia vem impulsionando disso, menor a necessidade de credenciais físicas para a execução do pagamento. Então a gente vê que isso vem acontecendo de uma forma bastante acelerada, seja no mundo físico, seja no mundo virtual. Ambos têm os seus desafios. Acho que existe uma necessidade de infraestrutura que também consiga captar todos os aspectos, né, que a gente vem falando aqui relacionados à biometria, relacionados a características, né, do ser humano, mas esse para mim me parece um caminho super acelerado e sem volta. De novo, buscando os fatores que as pessoas vêm procurando. Fluidez, segurança, uma boa experiência, uma questão relacionada à redução de fraudes. Então, é um caminho onde meio de pagamento e a questão de identidades, ela vem avançando de uma forma bastante complexa. Tá? E se pegar um pouquinho, pessoal, da história da evolução, eu costumo fazer uma analogia que é a seguinte, né? A gente primeiro começou a digitalizar o dinheiro. Então, a gente digitalizou o dinheiro foi parar em contas correntes, nada mais são do que processamentos, né? Então, o dinheiro passou a ser virtual. A gente depois digitalizou meios de pagamento, então, o dinheiro, enquanto meio de pagamento, também foi digitalizado em forma de cartão, em forma de celular, em forma de QR Code, em forma de um monte de coisa. Depois a gente veio tokenizando, então, a tokenização desse tipo de coisa, para garantir novamente mais segurança, mais praticidade. Eu acho que a fase na qual nós estamos, e que vem acelerando muito ultimamente,
é que nós estamos digitalizando o ser humano. De fato, é isso que vem acontecendo. Então, quando eu falo de um aspecto, né, de reconhecimento biométrico para uma credencial, uma identidade, que vai ter uma certa finalidade, qualquer que seja, aqui a gente está falando de meio de pagamento, o próximo passo é que nós estamos digitalizando e tokenizando o ser humano. Para fazer esse tipo de avanço, eu tenho que ter essas informações, tenho que armazená-las de uma forma segura, tenho que armazená-las de uma forma de proteger os dados das pessoas, tenho que armazená-las de uma forma que seja rápida e eficiente para eu fazer as contraprovas relacionadas à identidade, mas é o próximo passo que vem acontecendo. E vem acontecendo rápido, pessoal. Então, eu dei o exemplo de algumas empresas aqui, mas existem dezenas, se não centenas de empresas que estão debruçadas nesse tema. Bom, pessoal, como é que a Elo está inserida nesse tema aqui, né? Acho que a Elo, como uma empresa de cartões, veio acompanhando o mercado desde as suas evoluções ali, desde os anos 50 e tudo que veio acontecendo. Ela é muito mais nova que isso, então ela tem 13 anos, né, de vida. A gente vem acompanhando já um modelo muito mais digital. Mas a gente já começou a explorar algumas outras tecnologias e algumas outras formas de pagamento. Acho que a primeira que é importante falar, bom, acho que tem coisas aqui extremamente conhecidas, né? Quando a gente fala do nosso Hub QR Code, passou um pouco por isso. A gente está hoje falando, né, de Click to Pay. A gente já começou a autenticação via WhatsApp, protocolo FIDO. Acho que aqui coisas talvez um pouco mais comuns para vocês. Mas 2 pontos a gente vem testando de uma forma bastante acelerada. Primeiro, o pagamento com palma da mão. Então, nesse novo modelo, né, que eu dei o exemplo ali do mercado chinês, a gente já vem testando um pouquinho como isso funcionaria. Então, qual é o ecossistema, a infraestrutura por trás que é necessária para isso, bem como os aspectos relacionados à segurança e por aí vai. Assim como pagamentos com biometria facial. Então, são 2 elementos ali que a gente vem testando um pouquinho modelos, métodos, formatos, entendendo um pouco de regulador, entendendo um pouco dos aspectos de segurança, entendendo um pouco do que tem já de tecnologia disponível para o mercado, que talvez a gente possa acelerar esse processo, mas é algo que já começou e a gente já tem acelerado bastante. Por trás, por baixo, tem um aspecto muito grande relacionado a habilitadores. Então, uma infraestrutura para que isso aconteça. Tokenização é uma delas, pessoal. Então, hoje na Elo, quando a gente fala de tokenização de ativos, é um programa para nós. Então, a gente começou com uma tokenização de ativo cartão. Então, legal, bacana, vamos tokenizar o cartão e aí, obviamente, trazer todos os aspectos relacionados à segurança que isso traz. Mas agora a gente já fala de tokenizar crédito de carbono. Então, a gente está desenvolvendo, né, toda uma parte de plataforma de tokenização de crédito de carbono. Pensamos em tokenizar outros ativos também. Então, pode ser qualquer ativo relacionado a algo que tenha uma comercialização. Então, fala-se muito, né, de tokenização de imóveis, tokenização de veículos e tal. Mas, em paralelo, a gente está trabalhando, né, para fornecer uma questão de uma autenticação, uma credencial de palma da mão e de biometrias, que a tokenização também que eu comentei, né, tokenização do ser humano, tokenização dos aspectos biométricos, é parte do nosso ecossistema de tokenização de ativos. E essas coisas têm que funcionar em conjunto. Como eu disse, né, acho que a gente caminha para que o que eu sou seja o futuro e simplesmente o que eu sou vai bastar para eu ter minha credencial, minha autenticidade para fazer um pagamento. Mas, obviamente, ainda a gente trabalha muito numa composição de coisas do que as pessoas sabem, do que as pessoas têm e, obviamente, do que elas são. E essa parte de infraestrutura é o que ajuda bastante a gente compor uma jornada de transição. Porque as coisas, obviamente, vão acontecer de uma forma rápida, mas precisam de um tempo para maturar, tanto do ponto de vista de tecnologia, de ecossistema, de infraestrutura, mas também, obviamente, de você inserir novas jornadas para o consumidor final. Para onde vamos? Vamos, obviamente, para o end digital, que a gente enxerga que é o endgame e que, de fato, traz toda essa fluidez que a gente vem conversando. Bom, para fechar, pessoal, acho que muito em breve, né, a identidade digital passa a ser apenas uma ferramenta. Como eu disse, a gente está mirando muito no que a pessoa já é, nos aspectos relacionados à biometria, seus aspectos comportamentais. Então, também não são só aspectos físicos, né? Tem aspectos comportamentais que compõem isso, mas não deixa de estar no arcabouço do que a pessoa é. E, no final das contas, a gente está imaginando que ao fechar essa jornada aqui, ao concluir, ou pelo menos ao evoluir aceleradamente nela, a gente cumpre a nossa missão relacionada ao que eu comentei no passado, no começo, que é trazer jornadas fluidas, seguras, simples, aproximar compradores e vendedores nas suas transações financeiras.
Bom, espero que eu tenha passado algumas mensagens, algumas provocações aqui relacionado a esse tema. Queria agradecer novamente o convite, o espaço aqui, estar falando um pouco com vocês. Agradecer o tempo de vocês, desejar um bom final de dia. Muito obrigado, pessoal.